Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa leitura aqui no Tarozinho. Eu sou a Carol Roduit, trabalho com expansão de consciência e hoje eu vim trazer uma leitura aqui com a Oráculo Terapia para você, para trazer clareza do que está impedindo você de chegar na abundância, na área da vida que você está buscando. Então, vamos lá, a gente vai começar com o oráculo que é o Sacred Geometry Activation Oracle, né, que é das geometrias sagradas, ativação da geometria sagrada. Eu acho que é esse, não tem em português esse oráculo, ele é importado, mas é maravilhoso e eu quero dividir aqui com vocês. Vamos falar de amor, ó. Vamos começar falando de amor. Vamos ver o que tem aqui. O que tá te bloqueando na... Ih, olha aqui, ó. Vamos lá. Caiu um monte de coisa aqui. Então, né? Aqui tá me dizendo que o teu, de certa forma, a tua energia de relacionamentos pode estar bloqueada e bloqueando a tua prosperidade, porque tem alguma coisa do teu feminino que precisa ser curado, teu divino feminino, tá? E tem muito a ver com a parte de fertilidade, de concepção, tá? Então aqui, às vezes a gente está em um lugar onde a gente não está conseguindo gerar filhos. A gente está querendo há algum tempo entrar na maternidade. Então vai ser bem específica essa leitura. Se for para você, vai chegar até você. Então assim, às vezes a gente tem alguns julgamentos com relação à nossa mãe, tá? E aí quando a gente tem esses julgamentos, porque daqui a pouco a nossa mãe não conseguiu trabalhar, ou ela teve dificuldades para poder se sentir livre, ou a gente julga essa mãe por ela ter algum bloqueio ali, né, de ser dependente financeira, essas coisas aí. Às vezes, quando a gente quer ser mãe, dá uma travada, entendeu? E aí, essa travada, tem a ver com esse peso que a gente pode estar trazendo do feminino como algo inegociável, rígido. E não é bem assim que funciona a coisa. Primeiro, precisa entender que a nossa mãe, ou a pessoa que corresponde à nossa mãe, ela tem as dores de mulher dela. A época que ela viveu é outra época. Hoje a gente pode sim trabalhar e ser mãe, mas antigamente era uma treta, porque assim, se tu tinha mais de 2 filhos e tu não tinha rede de apoio para te ajudar a cuidar dos teus filhos, tu era a dona de casa, tu não tinha muito como fazer diferente, entende? Porque o teu salário não iria pagar o cuidado adequado para as tuas crianças. E aí muitas mães ficaram realmente nessa situação. Mas garanto que não foi escolha delas muitas vezes. Então aqui a gente precisa aprender a mudar o óculos com relação a essa mãe, para a gente poder se ver num amor, né, num relacionamento aonde a gente se sinta valorizada como mulher, para que a gente receba dessa energia do feminino, do nosso feminino, para a gente receber um relacionamento saudável e também para criar essa oportunidade da maternidade. Então, às vezes, a gente quer ser mãe, a gente sente o nosso relógio biológico ali chamando, só que a gente não encontrou a pessoa certa. E a gente pode não ter encontrado por causa dos problemas de relacionamento que os meus pais tiveram. Então eu preciso parar um pouco e perceber na minha intuição o que está bloqueado ali, né? Porque está dizendo aqui para mim que chegou a hora de você curar isso. Chegou a hora de você mudar a forma como você está concebendo, inclusive, os relacionamentos. Então a questão aqui é tu entender que não adianta tu querer ser mãe sem conceber um bom relacionamento.
tem uma etapa aqui. E aí é que tá, às vezes a gente quer ser mãe, mas a gente tá num lugar onde o nosso relacionamento não tá bacana. Ou a gente guarda alguma culpa, alguma mágoa com relação a esse relacionamento. Então, quando tu cura isso de dentro para fora, te ajuda, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente fala dessa situação, Tarô, a gente vai usar o Osho agora. Tarô, quando a gente fala dessa situação para essas pessoas que estão aqui, que estão querendo experienciar a maternidade, que estão buscando daqui a pouco um parceiro ideal, o que está bloqueando essa felicidade, essa abundância da vida dela? O que está bloqueando que a gente não está vendo aqui? Então, né? A nossa mente é um bagulho doido, né? A questão aqui tem muito a ver com a gente poder confiar que pode dar certo. Confiar em uma oportunidade que pode estar sendo apresentada para mim. Mas o que acontece? Eu tô presa a um padrão mental tão pesado que assim, ó, eu me sinto daqui a pouco muito insegura para fazer isso. Mas o que acontece? Essa carta aqui, ela fala do condicionamento, né? Às vezes a gente está condicionado a se achar fraca, a se achar menos, né? A gente tá vestindo uma pele aqui de coitadinha, de vítima, né? De que, porque nenhum homem presta, porque todos eles não me respeitam, e aí tá chegando o momento, eu quero ser mãe, mas assim, não sei se eu posso confiar. E aí, essa carta do condicionamento é um leão vestido de cordeiro, entendeu? Ele é um leão, ele tá achando que ele é um cordeiro preso ali no meio daquela turminha ali de ovelhinhas, né? Não entendendo que ele pode estraçalhar a coisa toda e mudar a realidade dele, né? Então, quando a gente está nesse sofrimento, né? Ai, será que eu posso? Ai, eu não consigo sair daqui. Ai, é muito difícil para mim, né? Eu tô ali naquela questão de, o que que vão pensar de mim se eu escolher, se eu engravidar agora, se eu engravidar dessa pessoa, né? Ou se eu não engravidar, né? Eu preciso entender que quando eu solto o controle e dessa questão de, às vezes, eu ter medo de ficar sozinha, de a pessoa me abandonar, isso aqui tem a ver com ferida de mãe que criou os filhos sozinha, que não tem pai, tá? E aí tem um trauma, um medo que você tem de, daqui a pouco, resolver ser mãe e o teu marido te abandonar com a criança. Então, quando tu cura a origem disso, o que que acontece? Tu permite que haja o florescimento, né? Para que essas opções, né? Essas possibilidades, né? Aconteçam de uma forma mais amorosa e criem força no relacionamento de vocês. Para quê? Para que vocês aceitem receber ajuda, né? Entenda que o pai participa da criação dos filhos. E achar esse parceiro, se você ainda não achou, que vai participar e confiar que ele vai te ajudar. Porque às vezes a gente teve uma mãe lá que ficou nesse lugar. E aí a gente fica se pelando de medo. E eu sei, porque eu passei por isso. Exatamente dessa forma. E eu vou te dizer o seguinte: mudou
completamente a minha vida quando eu me tornei mãe. Eu entendi muito melhor a minha mãe, eu entendi várias coisas. Não vou dizer que foi um mar de rosas, sim, é bem desafiador, porque tu muda toda a tua vida, tu muda quem tu é de verdade, na tua essência, tu passa a alimentar, a criar uma nova pessoinha que é maravilhosa, que te faz aprender coisas no mundo que você nunca vai aprender de outra forma, a não ser com essas pessoinhas, sendo tuas geradas ou adotivas, ou os sobrinhos. As crianças têm o poder de nos ensinar pela simplicidade, pela alegria, que é descomunal, vamos dizer assim, né? Então a questão aqui é a gente entender que tem uma estrutura mental em você que tem dificuldades de ver o relacionamento como uma sociedade abundante, né? Como algo que você possa dar e receber, aonde você vai ter troca nesse relacionamento. E aí, para você ir para essa abundância, né? Qual é a ação que você precisa ter aqui para essa abundância aparecer na tua vida? Qual é a ação que essa pessoa que está aqui me vendo precisa ter para que isso flua para ela? Vamos ver. Agora a gente está usando o Videntes da Luz, tá? Eita, Lelê. Aqui as cartas caem de balde. Uhum. Uhum. Ó. A gente tem o 3 de paus aqui embaixo. O 3 de paus é foca na meta. Foca na possibilidade, no que você quer realizar, no que você realmente quer. E entende que isso é possível. Começa por aí. Começando entendendo que sim, é possível, tá? Vamos lá, então. Eu vou falar para dois grupos de pessoas, tá? Para as pessoas que perderam um relacionamento e para as pessoas que já estão em um relacionamento, ok? Para as pessoas que não têm um parceiro ainda e estão sentindo o chamado, a questão é, você precisa limpar essas emoções velhas, tá? Com relação a esse relacionamento anterior, ver quais são as similaridades que você tem do relacionamento anterior com o relacionamento dos seus pais, perceber em você qual é um dos papéis que você estava exercendo, para você receber as forças necessárias de expansão dessa situação, tá? Para quê? Para que você possa criar essa mentalidade de entender que quando você cura algo, essa energia se desprende e você recebe uma nova possibilidade, né? De construir uma família, entendendo que há apoio. Olha aqui, ó, eles estão construindo essa mandala juntos ali, né? Eles e a criança que tá ali, tá todo mundo participando disso. Mas para isso você precisa ter uma mudança e criar essa nova realidade, né? Criar mentalmente uma estrutura boa, aonde você se sinta merecedora de ter amor, você se sinta como força de amor e abundância na sua vida, para que você realmente trace e vá em direção a essa meta, né, de vida, entendendo que sim, tem possibilidades desde que você abandone esse passado doloroso para trás, né? E faça ações em direção ao que você quer. Então, às vezes você tá super na bad, né? E aí não vai para as amigas chamam para na festa, para ir não sei aonde. Ai, não quero. Então, como é que você vai arranjar um parceiro legal, abundante, se você não ir para os lugares onde você está recebendo o chamado? Mas também precisa entender em qual lugar você realmente vai encontrar essa pessoa, né? Porque às vezes não adianta você querer ir lá no bailão, né?
e querer achar uma pessoa que realmente vai te preencher, a não ser que o teu coração sinta o chamado, né, de estar indo naquele lugar, sabe aquela coisa de dar aquele insight, eu não tô legal, eu acho que eu vou para me divertir. É uma boa possibilidade de que tenha algo para você lá. Então a questão é, tem alguém que pode ser esse homem abundante? Olha esse homem aqui, né? Nesse desenho. Pacífico, abundante, né? E ser um homem abundante não quer dizer ser um cara rico. Pode ser, né? Melhor ainda se for. Mas ser um homem abundante é um homem que sabe tratar uma mulher com respeito, é um homem que traz para essa mulher a estabilidade, o apoio emocional necessário. Por quê? Porque chegou a hora, né, de você entender que essa roda vai girar, minha filha, para você receber o equilíbrio entre dar e receber no relacionamento. Você tem que entender o que você dá e o que você recebe. Se você ficar dando demais emoção, cuidado, coitadinho, eu faço tudo para ele, tu não pode receber. Então, quando tu equilibra isso, morre essa velha versão sua e renasce uma relação de cooperação, aonde você para de olhar para o leite derramado e entende que tem outras possibilidades brilhando para você e você não está vendo, né? Entendendo que existe sim a possibilidade de você estar compartilhando, né? Até recebendo de alguma amiga aí esse poder, né? Às vezes vem uma amiga ali falando, tem uma pessoa aqui que eu quero te apresentar. Isso não vai ser para todo mundo, mas eu tenho uma pessoa para te apresentar e eu acho que vocês iam bem. Quem sabe você se abre para conhecer essa pessoa? Porque pode ser que seja isso mesmo, né? Porque chegou a hora de plantar e entender que você planta o relacionamento, que você cria isso através das suas crenças, de como você acredita que esse relacionamento pode ser. Então a questão aqui, com relação aos casados, quer dizer que às vezes a gente tem uma dor guardada desses relacionamentos e ou de alguma coisa que aconteceu no passado, né? Você pode carregar alguma culpa, alguma coisa que aconteceu e isso está te impedindo de acessar o melhor desse relacionamento e viver em harmonia com essa família que você quer criar. Então, quando tem uma culpa no meio desse casal, às vezes há uma dúvida de que realmente isso possa mudar. Então, eu não tô falando aqui de relacionamento abusivo, tá? Mas eu tô te falando de onde você nota que teve falha dos dois lados no que aconteceu. E que agora a gente pode se olhar com amor, entendendo que sim, as coisas podem ser diferentes, desde que eu foque em construir um novo e deixe o velho para trás, né? Porque às vezes é muito isso. Só que para isso eu preciso tomar atitude também, sabe? De entender e de valorizar esse homem que tá comigo. Porque se eu quero que ele seja a pessoa certa, como é que eu não vou desvalorizar? Quando eu valorizo o meu parceiro, eu vejo as coisas que ele tem de bom, eu consigo aceitar a abundância que ele é, né? Independente do que a gente dá um para o outro. E às vezes a gente pode ser aquela mulher super independente, fortuna e tal, e o meu marido é o cara maravilhoso, ursinho carinhoso, e eu tô naquele lugar, será que ele vai me apoiar? E porque eu acho às vezes que ele pode ser devagar ou pode ter alguma dificuldade. E aí é que tá. Às vezes a gente precisa aprender a dar para o outro o que ele nos dá, né? A dividir a vida. E isso exige uma mudança em nós, na forma como a gente participa desse relacionamento, para que a gente possa olhar para o copo cheio, não para o copo vazio, e celebrar a união que a gente tem juntos, para plantar essa sementinha que é a maternidade dentro dessa relação. Então, se faz sentido para você, se inscreve aqui no Tarozinho, aí que a gente fala de vários temas, mas buscando sempre expansão de consciência, entendimento de coisas que talvez estejam ocultas para você,
sobre temas diversos. Aqui a gente fala sempre de expansão de consciência e abertura. Então deixe teu like, compartilhe com os amigos e se inscreve para mais vídeos. Até mais, um grande beijo para você e até o próximo vídeo.